Vamos para a nossa lição de hoje, lição de número 2. Irmãos, muito importante o tema que nós estamos estudando. Romanos, de todas as cartas de Paulo, é a mais teológica. Em Romanos estão as bases, as principais doutrinas da nossa fé. E nós não podemos ser cristãos que não conhecem a sua fé. A nossa fé tem sido atacada, a nossa fé tem sido deturpada, porque muita gente não se preocupa e não se incomoda em conhecer a fé. Irmão, eu sei que a fé é algo sobrenatural, a fé é algo que Deus nos concede para exercer, mas nós precisamos entender, aprender, conhecer as doutrinas, as bases da nossa fé. Romanos é a carta mais doutrinária do Novo Testamento. Então, leia essa revista, não perca as suas aulas, estude, se aprofunde, porque é um tema maravilhoso. Essa lição de hoje, ela vai nos falar sobre a mensagem e o amor de Paulo pelos salvos de Roma. Quando a gente pensa em Romanos, né? Por que carta aos Romanos? Porque havia uma igreja em Roma. Havia uma igreja em Roma, uma igreja que nasceu em Roma, uma igreja que foi fundada. Interessante que a igreja de Roma não foi fundada por Paulo. Paulo fundou diversas igrejas, abriu diversas igrejas. Quando você vê o nosso pastor aí, como acabamos de ver, né? Essa foi uma reinauguração, aquela igreja já existia, já preguei naquela igreja de Rio das Ostras 1, e ela agora está toda reformada, toda bonita. Quando a gente vê o pastor abrindo igrejas, isso é bíblico. Deus quer que igrejas sejam abertas. Se assim não fosse, não estaria na palavra. Não haveria igrejas abertas. E vamos combinar? Vamos pensar aqui, onde que se fala de Deus, irmão? Onde que se fala de Jesus? É no shopping? É no supermercado? É no hospital? É nas universidades? O lugar onde o nome do Senhor é ensinado, onde a palavra de Deus é proclamada, nas igrejas. E a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Então, quanto mais igrejas são abertas, quanto mais igrejas, quanto mais pastores são enviados, mais pessoas são alcançadas. Eu fico impactado converso com alguns pastores, né? Estava conversando com o pastor Marcelo, que foi para Taubaté, pastor Samuel, que foi para Sorocaba, pastor Cleverson, que está lá no Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, e eles ficam me falando do impacto da chegada da igreja nas cidades, e quantas pessoas vêm para receber instrução, para ter aconselhamento. Isso é obra de Deus, irmão. O desejo do Senhor é que o seu nome seja proclamado sobre a terra. Você já imaginou se todo mundo fosse crente no mundo? A gente estava no Éden, né? Se todo mundo fosse crente no mundo, a gente estava no Éden. Então é importante demais. E a igreja, e em Roma foi fundada uma igreja. Não foi fundada, interessante a história de Roma, porque ela não foi fundada por nenhum dos apóstolos. Não foi Paulo, não foi Pedro, não foi nenhum dos apóstolos que fundou Roma. Segundo os historiadores, a igreja de Roma foi fundada por pessoas que estavam no dia de Pentecostes e dali voltaram para Roma e lá fundaram a igreja, se reuniram e fundaram a igreja. Então, a lição de hoje fala um pouco sobre isso. Coloca para mim na tela dos objetivos. A gente já leu o texto bíblico, a gente já leu o texto áureo, quero falar dos objetivos. Isso aí, ó. Quem tem a lição do professor, do professor é vermelhinha aqui, né? A do aluno é azul, não é isso? Então, quem tem a lição do professor, ela traz os objetivos. A do aluno não traz. Então, eu gosto de colocar ali, entender a parte introdutória de Romanos e o que Paulo estava inicialmente escrevendo, compreender o desejo de Paulo em visitar os crentes em Roma e seu amor por eles, e perceber a centralidade e a abrangência da justiça de Deus em Romanos. Esses são os objetivos da lição de hoje. Os tópicos da lição. Primeiro tópico, gosto de olhar para a lição. Pega a sua lição aí, quem está com a revista, pega a sua revista. Professor é assim, irmão, professor gosta de material didático.
né? A minha carreira, eu sou professor, já estou na reserva, fui professor do Colégio Militar durante a minha vida, Deus me abençoou, eu sou formado em Letras, Direito e Teologia. E Letras foi a minha primeira faculdade, eu fiz jovem, entrei na faculdade com 18, terminei a faculdade com 22, e com 22 anos eu passei no concurso para o Exército, um grande milagre que Deus fez na minha vida, e fiz a minha carreira toda como professor no Colégio Militar, e há 4 anos eu fui para a reserva como coronel do Exército, o sonho do meu amigo pastor Márcio, que vai alcançar também, de chegar na reserva e poder se dedicar integralmente ao reino de Deus. Então, como professor, eu gosto demais de material didático. Então, quando eu ministro aula de EBD, eu sigo a revista. Então, o primeiro tópico da revista, o pessoal da mídia me acompanha, tá? Eu vou falando aqui, não vou falar passo o slide não, fica ligado aí na aula. Então, ó, primeiro tópico, prefácio e saudação, olha a revista, irmão. Segundo tópico, ação de graças e desejo em visitar Roma. E terceiro tópico, o tema central da carta. Como introdução, eu quero mostrar que cada tópico desse se refere a exatamente um objetivo. Então, o primeiro tópico, prefácio e saudação, se você observar, ele está falando sobre Paulo. O segundo tópico vai falar sobre a igreja de Roma. E o terceiro tópico vai falar sobre a doutrina da justificação em Cristo. Exatamente os 3 objetivos. Vamos para os subtópicos do primeiro tópico. Prefácio e saudação. 1.1, olha aí para a revista. O nome Paulo, a pessoa de Paulo e o terceiro subtópico, Paulo, o servo. O que a revista nos fala sobre o nome Paulo? Às vezes as pessoas, pode passar um aí, estou no 1.1. O nome Paulo. As pessoas acham que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Não é. Deus mudou muitos nomes na Bíblia, mas o nome de Saulo e Paulo não é uma situação dessa. Ele tinha 2 nomes, um nome hebraico, um nome judeu, porque ele era judeu, seus pais eram judeus, que haviam conquistado a cidadania romana, por diversos meios que havia naquela época. E no meio romano ele tinha um nome latino, o nome latino era Paulo. Tá? Então, por isso ele é chamado de Paulo na Bíblia e também em alguns textos, se você olhar para a sua revista, vai estar aí dizendo, ó, o segundo parágrafo, quando redigia suas cartas, ele se referia a si mesmo como Paulo. O evangelista Lucas utilizou o nome Saulo no capítulo 7 e no capítulo 13 de Atos. Por que isso? Porque Paulo, ele era o apóstolo aos gentios. Ele escrevia e ele evangelizava e plantava igrejas fora de Israel. Então, fora de Israel, todo aquele povo era dominado pelo Império Romano. Então, ele se apresentava como um cidadão romano, usando o seu nome latino. E aí, eu, meditando nessa palavra, encontrei algo muito lindo que o Espírito Santo ministrou ao nosso coração. Porque, como Paulo tinha 2 nomes, ele tinha dupla cidadania, nós também temos dupla cidadania. Nós somos cidadãos da terra e somos cidadãos do céu. E nós temos um nome na terra, e Apocalipse 2,17 diz que nós temos um novo nome reservado para nós lá no céu. Então, toma posse dessa palavra. A nossa cidade é aqui sim, somos cidadãos aqui, vamos exercer nossa cidadania terrena, mas vamos exercer eternamente a nossa cidadania celestial. A pessoa de Paulo, 1.2. Paulo, cidadão romano e judeu, já expliquei. Exigente fariseu, perseguidor dos cristãos, transformado por Cristo, apóstolo dos gentios, doutrinador da igreja, fabricante de tendas para sustentar o seu próprio ministério, como nós aprendemos. Paulo, irmãos, tem um histórico, tem um currículo tremendo. No Novo Testamento, sem dúvida nenhuma, nos textos do Novo Testamento, Paulo tem um impacto
muito maior do que todos os apóstolos. Não estou dizendo na história, estou dizendo na Bíblia. Eu sei que todos os apóstolos tiveram uma atuação importantíssima. Quem estuda a Bíblia e estuda a teologia ou estuda a história da igreja, vai descobrir, vai aprender coisas que a Bíblia não relata acerca dos apóstolos, mas os apóstolos se espalharam. Nós temos apóstolos que chegaram até a África, falando do Evangelho. Nós temos apóstolos que foram para diversas localidades. Agora, no texto bíblico, Paulo, sem dúvida, se destaca. Se a gente pensar no Novo Testamento, temos 4 evangelhos, temos Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, e depois começam as cartas de Paulo. As cartas de Paulo dominam quase o Novo Testamento inteiro. Então, a força paulina dentro do texto bíblico é muito impactante para nós. O currículo de Paulo é muito forte. O encontro, eu aprendo que quem tem um encontro com Cristo, um encontro que muda, que transforma, começa a ter uma atividade impactante na terra. Eu quero ler com vocês, vamos ler Atos 9:16. Esse tópico fala da pessoa de Paulo. Quem foi Paulo? Eu quero ler a conversão de Paulo, porque tudo começa na conversão. Tudo começa quando a gente tem um encontro com Cristo. O pastor Márcio falou um pouco da sua conversão, quando Jesus o encontrou. E eu tenho certeza que cada um que está aqui nessa manhã teve um encontro especial com Cristo. E como estamos falando de Paulo, vamos trazer a nossa memória por meio da leitura, a sua conversão. Atos 9. Enquanto isso, Saulo respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo respondeu: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Até aqui. Dá um glória a Deus, irmão. Diga aleluia. Esse é um relato da conversão de Saulo, da conversão de Paulo. E a partir daí, nós encontramos
um homem dedicado. Se você continuar lendo esse texto, você vai ver que ele é batizado e imediatamente já começa a proclamar o evangelho. Eu quero te convocar para isso, para proclamar o evangelho do Senhor. Quantas pessoas que você conhece que precisam conhecer Jesus também. Quantas pessoas da sua família que ainda não tiveram a salvação nas suas vidas. Toma o exemplo de Paulo para você nessa manhã. Quando você sair daqui hoje, convida alguém para vir ao culto à noite. Manda uma mensagem, liga para essa pessoa. Fala para ela, vamos comigo, eu vou te buscar. Porque o exemplo de Paulo para nós é um exemplo de um homem que se dedicou integralmente na sua vida após a sua conversão. Um homem que era perseguidor do evangelho, se tornou o maior missionário que a Bíblia relata. Amém? Paulo, o servo, 1.3, isso aqui é muito interessante, né? Paulo, ele se identifica, ele se declara como escravo, ele se autodenomina como alguém que já não tem mais vontade própria, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Então, o que isso significa? Significa que ele escolheu. A lição não traz essa referência, mas enquanto eu estudava, ela veio ao meu coração, que é uma referência ao servo de orelha furada. É uma referência do Antigo Testamento, de Êxodo, que diz assim: mas se aquele servo expressamente disser, eu amo a meu Senhor, a minha mulher, meus filhos, não quero sair forro, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao postigo, e seu senhor lhe furará a orelha com uma só vela e o servirá para sempre. Assim somos nós, como Paulo, somos servos de orelha furada. Escolhemos abrir mão da nossa vontade para cumprir a vontade de Cristo. Já não andamos mais pelos nossos desejos, pelos nossos sonhos, embora o Senhor os realize, mas o nosso maior desejo é viver na terra a vontade do nosso Pai Celestial. Vamos para o tópico 2, a ação e desejo em visitar Roma. Os subtópicos são ação de graças, o desejo de Paulo em visitar a igreja em Roma e os objetivos específicos de Paulo a Roma. O primeiro tópico fala sobre gratidão, né? Romanos 1:8. Vai lá, abre a Bíblia aí para a gente ler esse versículo. Se você puder, deixa a sua Bíblia aberta em Romanos 1 agora. Romanos 1:8, que é o texto que está sendo, Romanos 1, que é o texto que está sendo estudado. Versículo 8 diz: antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Gratidão, irmão, é um princípio básico da nossa vida. Nós precisamos ser gratos, precisamos agradecer a Deus. Eu sei que você já sabe disso, mas a lição nos traz esse ensino, porque nós precisamos aprender sempre. Quando você estiver passando por uma luta, por uma batalha, por uma enfermidade, porque a Bíblia diz que todos nós atravessamos lutas nessa vida, continue sendo grato, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor. E tanto, nós estamos lendo o livro de Jó, tanto as coisas boas que Deus nos concede, quanto as difíceis que Ele nos apresenta, são para o nosso crescimento, são para o nosso amadurecimento. Então é necessário ser grato em todas as ações, em todas as circunstâncias da nossa vida. E esse versículo me chama muita atenção, porque Paulo, ele é grato a Deus pela fé dos romanos. Olha que coisa linda. O final do texto diz que porque em todo mundo é anunciada a vossa fé. De novo, volta no tópico da evangelização. A nossa fé precisa ser anunciada a todas as pessoas. O segundo subtópico fala sobre a visita
de Paulo à igreja de Roma, o desejo de Paulo. Paulo só vai a Roma no final da sua história, irmão. Paulo morre em Roma. Você lembra do final do livro de Atos? Quando Paulo pega o navio ele sofre um naufrágio, e Deus usa Paulo para aquelas pessoas. Eles chegam na ilha de Malta, depois ele pega outro navio, aí que ele vai chegar em Roma ele fica preso, mas mesmo preso ele evangeliza, mesmo preso ele testemunha. O desejo de Paulo intenso em conhecer. Eu fico olhando para os caminhos de Deus, os caminhos que Deus tem para nós. Uma igreja que Paulo não plantou, mas que Deus colocou no seu coração um amor por aquela igreja. Paulo escreve uma carta para uma igreja que ele não conhecia. A igreja de Roma, para e pensa, irmão, não é uma cartinha, não é uma mensagem de WhatsApp, não. Foi uma carta que hoje nós estamos estudando durante todo um trimestre. Perceba o amor de Paulo pela igreja e os caminhos que Deus faz na vida dele. Ele vai conhecer a igreja de Roma? Vai, mas não no tempo que ele quer, não no tempo que ele desejava, porque muitas vezes os nossos caminhos não são os caminhos de Deus. Muitas vezes Deus tem planos diferentes dos nossos, e a nós nos cabe submeter, porque Ele é o Senhor, e nós somos seus escravos de orelhas furadas. Mas o amor de Paulo pela igreja de Roma precisa nos contagiar. Precisamos amar a noiva do Cordeiro, precisamos amar a igreja de Cristo. Você ama a igreja, irmão? Você ama a sua igreja local? Você ama a sua igreja nacional? Você ama a obra do Senhor de forma geral e total sobre a terra? Você se incomoda com os percalços, as dificuldades, as lutas da igreja? Porque nós juntos formamos a igreja. Embora Paulo nunca tivesse ido a Roma, ele amava aquela igreja. É o que diz esse tópico. O amor de Paulo por aquela igreja precisa nos contagiar. Na revista, olha o início. Apesar de o apóstolo Paulo não ter sido fundador da igreja cristã de Roma, ele orava incessantemente pelos cristãos romanos. Você tem orado pelo seu pastor? Você tem orado pelo seu pastor dirigente? Você tem orado pelas igrejas que estão aqui em Brasília? Você visita alguma igreja? Você se incomoda com o crescimento da igreja? Porque às vezes a gente fica muito acomodado, irmão. A gente se acomoda, a zona de conforto, ela é muito atrativa. Se deixar, a gente ora pouco, a gente só ora por nós mesmos, quando ora pela nossa família. Mas nessa manhã Deus está nos ensinando que nós temos que orar pela sua igreja, nós temos que orar pelos líderes da igreja, nós temos que colocar nossos irmãos na presença do Senhor, nós temos que nos importar e agir, fazer alguma coisa pelo crescimento da obra de Deus na terra. Que você saia daqui com seu coração cheio, com seu coração inclinado a fazer mais pelo reino de Deus. É isso que essa lição, esse tópico me ensina. Os objetivos. Mas pastor, como é que eu faço isso? Olha os objetivos do 2.3. O que Paulo queria fazer em Roma? Está lá, comunicar, é o versículo, esse daqui, eles são vários versículos. Comunicar, e aí eu coloquei do lado um verbo que está numa versão mais atualizada, que às vezes a gente lê o texto e não consegue compreender. Comunicar algum dom espiritual. O que é isso? Compartilhar. Deus nos deu dons. Eu tenho certeza que Deus te deu dons e talentos, e Deus quer que você compartilhe esse dom. Fortalecer os irmãos. Na versão corrigida fala consolar, dar ânimo, dar força. Às vezes tem um irmão que está abatido, às vezes está passando por uma luta, às vezes cometeu um erro,
E nós, como igreja, cada um de nós, na nossa individualidade, é missão nossa levantar o nosso irmão. Falar para ele: meu irmão, Deus te perdoa, Deus tem uma vida nova, Deus tem um projeto novo, Deus tem algo para realizar na sua vida, a sua história não acabou aqui, você vai vencer essa etapa e vai viver tudo aquilo que Deus planejou para você. Nós precisamos ser instrumentos de Deus. Esse era o foco de Paulo: consolar e encorajar pela fé, pregar o evangelho. Paulo desejava desenvolver a maturidade espiritual na igreja de Roma. É a nossa obra hoje, que o nosso pastor tanto bate. Precisamos discipular. Quem você tem discipulado? A quem você, o que é discipular? Orientar, encorajar, motivar, ensinar. Porque a gente acha que isso é responsabilidade só de quem está aqui em cima. Não é. Isso é uma responsabilidade de toda a igreja. Como eu falei, ao sair daqui, faça contato com alguém, ligue para alguém que você conheça, convide essa pessoa para estar no culto, evangelize essa pessoa. Quando essa pessoa aceitar a Cristo, porque se você a trouxer aqui e ela ouvir a palavra do Senhor, ela será tocada pelo Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, será alcançada pela salvação, começa a sua nova história. Aí nós precisamos acompanhar essa pessoa. O que eu aprendo nesse tópico dos objetivos da visita de Paulo, o que ele desejava fazer, eu resumo nessa palavra: discipular. Se a igreja, irmão, verdadeiramente entendesse isso, se os crentes colocassem na sua mente, no seu coração e praticassem, eu vou falar para você, ia faltar lugar para a gente estar sentado aqui nessa igreja hoje de manhã. Ia faltar cadeira aqui. Num instantinho, pastor, ia precisar de um lugar maior, porque não ia caber aqui. O problema é que a gente se acomoda, a gente acha que já está bom e não está. Não está. Pensa em alguém que você conhece. Pensa, uma pessoa. Se cada um aqui pensar numa pessoa e trabalhar essa pessoa para Jesus, você já começou a fazer essa obra. Esses eram os objetivos de Paulo para aquela igreja de Roma e precisam ser os nossos objetivos hoje. Terceiro e último tópico da revista, o tema central da carta. E aqui Paulo entra num tema muito importante, que é a justificação. O primeiro subtópico é sem se envergonhar do evangelho. O segundo é a justiça de Deus e sua natureza. E o terceiro, a justiça de Deus e a santificação. O 3.1, eu queria ler com vocês todos juntos, bem forte. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Não me envergonho do evangelho. Às vezes, quando eu dou uma aulinha lá para os adolescentes, eu brinco com eles e falo que na igreja não tem agente secreto, não tem 007 de Jesus. Nós fomos chamados para nos expor, nós precisamos ter posicionamento social, e o nosso pastor, presidente, é o maior exemplo para nós. Eu acho que não existe um pastor hoje no Brasil que se posicione como o pastor Silas. Não conheço, é só olhar. Hoje a gente tem mídia, né, irmão? Hoje a gente vive o tempo do Instagram. Eu estava conversando com o pastor Márcio, aí ele falou: não sou muito das redes sociais. Eu falei: meu irmão, vai ter que ser. Por quê? Não adianta negar o tempo, adianta se esconder. Como eu falei, durante anos a igreja se isolou do mundo, se trancou. Não adianta. O evangelho não é isolamento. O evangelho não é ir para um mosteiro e cuidar da sua vida sozinho, não. O evangelho é luz brilhando no meio das trevas. O evangelho é um farol.
Sabe, o evangelho é uma lanterna no meio de uma casa sem energia, sem luz, mostrando qual é o caminho certo para a pessoa seguir. E a gente só vai conseguir fazer isso se nós influenciarmos. Enquanto eu lia esse texto aqui da revista, eu vinha na minha mente o tempo todo, pega a revista de novo. Olha, na primeira parte do versículo 16, Paulo afirmou: porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Essa declaração é parte do conteúdo do tema central de Romanos. Tanto em Atenas quanto em Roma, o evangelho era escarnecido como uma religião de fanáticos. Ele não era visto como algo sério, particularmente no que diz respeito à ressurreição de Jesus Cristo. Entretanto, o apóstolo não sentia qualquer tipo de vergonha pela mensagem anunciada, nem qualquer receio pela perseguição aos cristãos, que era consequência dessa pregação. E eu falo para vocês, é diferente hoje. No Brasil nós somos privilegiados, irmão. E eu vou falar para você, ore pelas eleições, tá? Ore pelas eleições do Brasil, para que nós possamos continuar com as portas abertas. Porque se você olhar para o mundo, existem nações que não pode ter igreja evangélica. Se você olhar para o mundo, tem nações em que pegar a Bíblia é crime. Ler a Bíblia é proibido, vai para a cadeia. E hoje no Brasil, nós temos uma nação livre na sua expressão religiosa. Eu posso dizer para qualquer pessoa: eu sou crente em Jesus, eu creio na verdade, a palavra de Deus é a verdade, santifica-nos na tua palavra. E nós temos que lutar por isso, orar por isso e exercer a nossa fé. Porque embora não haja uma perseguição desse nível de proibição, como na China, por exemplo, não sei se você já acompanhou as notícias na China não pode mais ter igreja, não. Acabou. Não pode, há um monitoramento, as pessoas não atentam para isso. Uma regulação da vida das pessoas. Por quê, irmão? Por quê? Entenda por quê. O evangelho é o poder de Deus sobre a terra. O evangelho transforma vidas, o evangelho liberta, o evangelho leva a pessoa para um outro estágio. Então, conseguir bloquear o evangelho é prender. E é por isso que o inimigo luta tanto nesse sentido. E nós aqui temos liberdade, mas quantas vezes você talvez já não sofreu uma perseguição velada? O mal está aí, irmão. Ontem, na reunião de professores, falávamos sobre as universidades, como eu disse aqui. Eu lembro quando eu fiz meu mestrado na Universidade Federal, que quase não consegui concluir, porque eu era pastor da Assembleia, militar, contra tudo que estava lá. Então, irmão, era muito complicado. Os nossos jovens hoje enfrentam muitas lutas. Quem é jovem aqui, se tiver numa universidade, não é só na universidade não, num condomínio, numa roda de amigos, não só tentam trazer para o lado deles, mas como afrontam a nossa fé. Nos tentam ridicularizar. Daí é tão importante nós estudarmos a palavra, conhecermos a palavra de uma forma mais profunda, para que possamos nos posicionar e debater. Eu botei aí, só o evangelho pode transformar, só o evangelho salva vidas, e nós precisamos ser influenciadores. O 3.2 fala sobre a justiça de Deus e a sua natureza. Vamos ler de novo comigo o versículo base desse tópico. 1, 2, 3 e... porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Isso é uma coluna, isso é um alicerce da nossa fé. Nós somos justificados por Cristo.
já não tem mais nenhuma culpa do pecado sobre a sua vida. A partir do momento que você aceitou a Cristo, entregou a sua vida, todo o pecado foi anulado naquela cruz do Calvário. Jesus pagou o preço para que hoje não pesasse sobre nós mais nenhuma culpa do pecado. O diabo não pode nos acusar. Você tem que tomar posse dessa palavra, porque ele é o acusador. Quantas pessoas eu já recebi, aconselhei, que falavam para mim: pastor, eu me sinto culpado pelos meus pecados. Eu já recebi, uma vez um irmão cometeu um adultério, traiu a sua esposa. A esposa o perdoou. A esposa falou para ele: eu te perdoo, eu te amo, eu quero continuar a nossa vida, nossa família. E aí esse irmão me procurou e ele falou: pastor, eu não consigo me perdoar. Eu falei para ele: rapaz, a sua esposa já te perdoou, os seus filhos já te perdoaram, Jesus já te perdoou, Deus já te perdoou, mas o inimigo está te acusando para impedir que você viva o projeto de Deus. Porque, irmão, vamos ser sinceros, quem aqui é merecedor da salvação? Quem aqui é melhor do que alguém? Às vezes, a pessoa comete um pecado, comete um erro, e a atitude de muitos, a nossa atitude é condenar. Só que a Bíblia diz que não existe mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. A partir do momento que a pessoa se arrependeu, pediu perdão, ela está perdoada, não há mais culpa sobre ela, a culpa foi lançada sobre Cristo, Ele se fez culpado por nós, e hoje nós somos livres do peso do pecado, para poder adorar ao Senhor. Oh, aleluia! Isso se chama doutrina da justificação. 2 Coríntios 5:21 está aí no telão. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu e você somos justiça de Deus sobre a terra. Somos justos, não porque fizemos algo, mas porque Jesus conquistou a nossa justificação na sua morte na cruz do Calvário. Você entende isso, irmão? Isso é uma doutrina básica da fé cristã. Você precisa conhecer, compreender, crer, viver e proclamar. Porque uma das armas do inimigo é exatamente a acusação. A acusação traz o pecado sobre a pessoa. E a pessoa perde o ânimo de viver. Você sabe por que o número de suicídios aumenta tanto no mundo? Acusação de Satanás. O acusador lança sobre a vida da pessoa a culpa pelo pecado que ela cometeu. E essa acusação intensa tira da pessoa o ânimo, tira da pessoa o vigor, tira da pessoa a esperança, tira da pessoa a expectativa de vida, e ela acaba se suicidando por conta da acusação do pecado que ela cometeu. Então, a doutrina da justificação precisa ser anunciada. Todo aquele que crê em Cristo, que entrega a sua vida a Jesus, já não tem mais peso do pecado, já não tem mais culpa sobre ele, porque foi justificado pela fé. Eu acho interessante que o texto diz que a justiça de Deus é de fé em fé. O que significa ser de fé em fé? É todo dia. É todo dia, irmão. Jesus conquistou na cruz,
Mas a nossa justificação em Cristo, ela é diária, é de fé em fé, é rompendo em fé todo dia, porque o inimigo não para de acusar, ele não para de perturbar, mas ele está derrotado no nome de Jesus, porque a nossa vida pertence ao Senhor. Terceiro e último tópico para encerrar: a justiça de Deus e a santificação. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é uma exigência. Sem santificação, a palavra de Deus é clara: ninguém verá o Senhor. Tem que se santificar. É um exercício diário. E por quê? Porque o padrão da moral de Deus é a santidade. O outro versículo que eu coloquei, de 1 Pedro, diz: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E eu vou te falar, esse é o nosso diferencial. Esse é o nosso diferencial. O diferencial daquele que serve a Cristo é a santidade. Santidade nos seus relacionamentos, santidade nos seus negócios, santidade nos seus pensamentos. Ontem nós falamos um pouco sobre santidade aos professores. Precisamos buscar a santidade. E pastor, como é que se busca a santificação? Meu irmão, aquele que quer seguir a Cristo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Tem que se negar. A gente tem desejo que não é de Deus? Claro que tem, irmão. Tem gente que fala demais, né? Tem gente que, meu Deus do céu, se você é um desses que fala demais, controla a sua língua. Tiago manda estar pronto para ouvir e ser tardio para falar. Está lá, fala mal de todo mundo. Isso é vontade de Deus? Claro que não. Tem gente que tem problema com dinheiro, ganância, né? Usura, não gasta nada, irmão. Vai morrer e vai deixar o caixão cheio de dinheiro aí, não sei para quem. Tem que cuidar disso. Então cada um precisa identificar onde está o seu problema. Usando a mitologia grega, qual é o seu calcanhar de Aquiles? Onde que está o seu ponto fraco? Tem gente que é o sexo oposto. Se é, cuida disso, irmão. Foge. Eu lembro quando eu era jovem, tinha um professor de EBD, pastor Roberto Inácio, nunca vou esquecer. Ele falava assim, na minha época de juventude, irmão, não tinha internet. Não tinha nem computador. Não sei se na sua época era assim. Mas na minha não tinha, não. Eu fui, né, eu cresci, a gente ia para a banca de jornal. E aí o pastor falava para a gente assim: se você, quando passa naquela calçada, não consegue tirar o olho daquelas revistas da banca, passa do outro lado da rua, irmão. Nunca esqueci isso da minha vida. Tem que fugir da aparência do mal. Identificar as suas fraquezas, identificar onde você precisa melhorar e começar a trabalhar nesse sentido. Porque a santificação, ela é uma exigência para a vida eterna. Porque o nosso Deus é santo e escolheu um povo para ser santo sobre a terra. Amém? Irmãos, é até aqui a nossa aula de hoje. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por você estar aqui. Quero agradecer mais uma vez o pastor César, pastor Márcio, por essa rica oportunidade de ensinar a palavra de Deus. Quero te incentivar a conhecer um pouco mais sobre a Faculdade Vitória em Cristo e quero me colocar à sua disposição para informar, para orientar naquilo que você necessitar. Amém? Deus abençoe a sua vida.